Bem, amados, boa noite a todos, em nome de Jesus. Bem, estamos bem, graças a Deus. Primeiro domingo do mês de janeiro de 2017, estamos aqui com a graça de Deus. Eu gostaria de pedir que você abrisse a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 2, dos versículos 11 até o versículo 22 do capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o 22. Gostaria de fazer um pedido. Se você puder ficar de pé, quem está com ele no colo não precisa, ou tem um problema de saúde aí que não pode ficar muito tempo de pé, mas se puder ficar de pé, para que nós possamos fazer a leitura dessa palavra. Efésios, capítulo 2. Vamos fazer a leitura desse texto então. Diz o seguinte, a palavra de Deus: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira do muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, Pai, possa fazer aquilo que o Senhor determina que tem que ser feito em nosso coração. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para que nós possamos não somente compreender, mas ela possa ser aplicada na nossa vida, não somente agora, mas durante todos os dias que o Senhor entender que é necessário que essa palavra trabalhe na nossa vida. Sabemos que a Tua palavra é inspirada pelo Espírito Santo, mas nós somos humanos e limitados. Necessitamos da ação do Teu Espírito para que, em nome de Jesus, possamos compreender todo o Teu propósito, agora e para todo sempre. Amém. 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 Pode se sentar. Bom, eu quero falar sobre esse texto a respeito do que a própria, aqui na minha Bíblia, pelo menos, ela tem um título, essa parte do texto aqui. A igreja, aqui diz a nova humanidade em Cristo. E eu coloquei aqui, igreja, a nova humanidade em Cristo. Irmãos, o nosso mundo, nós, seres humanos, nós já tentamos de muitas maneiras resolver os problemas do mundo. Eu acho que basicamente o mundo viveu, e vamos falar no nosso século, no século passado, que talvez a maioria era criança ou nem tinha nascido, mas eu já tinha nascido no século passado, então eu conheci um pouquinho da história do século passado. Nós vivemos duas formas de pensar, do ser humano pensar para tentar mudar o mundo. De um lado ficaram os países e eles chamavam de capitalistas, do outro lado os socialistas. E inclusive gerou muito conflito, muita guerra, e as pessoas tentaram mudar o mundo. Bom, 2017, se a gente for pensar friamente, quase nada mudou.
continuam tendo a fome, tanto aqui quanto do outro lado. Continuam acontecendo guerras, tanto aqui quanto do outro lado. As pessoas continuam tendo problemas para sustentar sua família, para cuidar dos seus filhos. A mesma luta que você tem lá na sua casa com o seu filho, alguém lá no Uzbequistão, lá no leste europeu, também tem. A mesma dificuldade que você tem na sua casa para pensar no futuro, alguém que vive lá na Ásia também tem. Não pensa que o indivíduo que mora no outro país, só porque ele vive numa cultura diferente, ele não sofre. Né? Quem perde os seus filhos, ou quem muitas vezes vê o seu filho embora para trabalhar num outro lugar, para conseguir alguma coisa na vida, chora do mesmo jeito que nós choramos. E aqui, quando nós vemos na Bíblia, irmão, nós vemos que Deus fez algo muito superior a tudo o que o ser humano já tentou fazer para mudar o mundo. E esse lugar chama-se igreja. É a igreja. Eu e você fazemos parte de uma nova sociedade, de uma nova humanidade. Ela não tem uma bandeira, ela não tem um território, ela não está presa a uma constituição particular, ela não está, ela é universal. Aonde a igreja de Jesus Cristo é plantada, ali há mudanças, há transformação. E o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui para os irmãos de Efésios, ele está falando, ele começa conversando com os irmãos de Efésios, porque naquela época, assim como hoje, haviam divisões entre as pessoas. Ele está falando para os gentios e ele fala naturalmente para os judeus. De uma forma mais direta, aqui ele fala para os gentios, para as pessoas que não eram da comunidade de Israel, mas que todos eram cristãos agora. E com certeza haviam muitas dúvidas e muitas lutas. E através dessa conversa que ele tem com esses irmãos, ele nos mostra que a igreja, que o corpo de Cristo é um lugar de uma excelência que você não vai encontrar em lugar nenhum. A primeira realidade, irmãos, é de que nenhum sistema, nenhuma forma de governar o mundo muda as pessoas de dentro para fora. Nada muda. Se há algum benefício em tudo que nós temos feito na história do nosso país, é porque Deus, o próprio Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, que é o Pai das luzes. É o próprio Deus que faz com que, mesmo sendo mal, nós possamos trabalhar para que as coisas aconteçam para o bem, para a preservação, para a ordem. Mas nós não conseguimos fazer as coisas mudar. A gente tenta, se esforça. Mas o apóstolo Paulo faz uma afirmação com relação à igreja. Ele dá a entender claramente que na igreja as mudanças acontecem. As coisas mudam. Nós deixamos de uma situação ruim e passamos por uma nova situação. E é interessante que a primeira coisa que ele diz é que na igreja nós somos reconciliados. Reconciliação. Olha, você tem uma das situações mais difíceis é quando você vai tentar se acertar com alguém, somente quando é da família, né? Quando tem uma briguinha lá, para você tentar se reconciliar, né? Tentar resolver aquela situação. Por mais que fica certo, por mais que está bom, mas sempre, como nós somos humanos, a gente sempre tem alguma coisa para dizer. Não, pois é, mas fulano me fez tal coisa, não devia ter feito. Por mais que a gente diga que perdoa, mas sempre tem aquela coisa, mas puxa, ele não precisava fazer isso comigo. Nós sempre temos alguma coisa para falar. Mas o apóstolo Paulo, a partir do versículo 11, ele faz uma afirmação para aquelas pessoas. Essa afirmação não era para acusar nem para condenar, mas para mostrar uma realidade. Ele diz assim: olha, vocês que não eram judeus, vocês estavam sem Deus no mundo. Vocês não faziam parte da comunidade de Israel, não faziam parte daqueles pactos de Israel. E claro que daí por isso talvez os israelitas que eram cristãos diziam assim: olha, mas nós fazemos parte do povo de Deus, nós sempre fizemos parte do povo de Deus. E vocês? Quem são vocês? Eu acredito que essas coisas aconteciam na igreja. Vocês não são nada. O apóstolo Paulo disse: tudo bem, no início vocês estavam sem Cristo, vocês estavam sem Deus no mundo. Porém, em Cristo, vocês foram reconciliados. E é interessante que ele não fala só de reconciliação com Deus, que é o primeiro. O apóstolo Paulo mesmo, na carta aos Romanos, ele diz que Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores, e nos aproximou e nos trouxe para junto de Deus.
Mas ele fala que essa reconciliação, que é fruto de tudo aquilo que nós não podíamos fazer, tanto que ele diz que Jesus, ele lá na cruz, todas aquelas ordenanças que eram contra nós e que ainda são, para quem não conhece o Evangelho, tudo o que a lei, que está na lei, é algo que é real, é de Deus. E Deus continua considerando essas coisas erradas. Mas nós não conseguimos simplesmente olhar lá na Bíblia e viver aquilo, por causa do nosso pecado. Jesus foi lá e cumpriu todo o desígnio de Deus, tomou o nosso lugar, agora nós podemos caminhar com Deus através de Cristo. E é interessante que ele diz o seguinte, que ele, nesse trabalho que Jesus fez, ele fez com que as duas pessoas, os dois homens, como ele diz, que eram judeus e gentios, ou que nós podemos pensar em qualquer tipo de povo, em qualquer lugar do mundo, se haviam barreiras, as barreiras se quebraram. Então a igreja, irmãos, não é só espaço de reconciliação com Deus, mas também com o outro. Porque nós temos problemas de convivência um com o outro. Em nenhum sistema de governo você vai encontrar alguém que consiga fazer as pessoas se darem bem. As pessoas assinam documentos, fazem tratados. Essa semana passada, eu acho, retrasada, não sei se foi já no ano passado, a Rússia fez um acordo de paz lá, fizeram um acordo, aí todo mundo foi lá, deve ter dado um tapinha nas costas, tomado uma champanhe. Está resolvido? Não vai ter mais atentado? Não vai. Aí alguém sentiu alguma coisa no pescoço, ou caiu alguma pedra na cabeça, então vamos colocar mais uma bomba aí para ficar bem claro que o negócio aqui não é bem assim. De repente, fizeram um tratado de paz, mas não resolveu. Mas a Bíblia diz que na igreja nós podemos resolver isso. Que na igreja nós podemos romper com essa barreira de preconceitos, de medos. E eu trago, irmãos, para a nossa casa, para a nossa família. Significa que se eu estou em Cristo, eu tenho esperança de que todas aquelas dificuldades, não importa se é porque você era envolvido com feitiçaria, ou porque você teve algum problema lá fora, não importa o que acontecia, qualquer que seja o problema, que em Cristo é possível você romper essas barreiras que existem entre nós, porque o próprio Deus é que fez isso. Veja que a palavra diz que, mas em Cristo, ou seja, Deus fez. Nós estávamos conversando de manhã aqui na escola dominical um pouco sobre isso. A igreja, o povo de Deus, por mais que seja humano, Nós falando até para o missionário, Deus nos concede a liberdade de estar aqui à frente. Mas Ele poderia colocar os seus anjos ou outros seres celestiais que são fiéis para fazer isso, porque eles fariam isso com muito mais capacidade. Era muito mais fácil ele pegar aqueles seres lá do Apocalipse, cheios de olhos, que estão lá na presença de Deus, santo, 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 o tempo todo, estão lá pertinho, estão ali, do lado. Era muito mais fácil. Se bem que eu não sei se a gente ia ficar no templo se aparecesse umas pessoas, uns seres daquele jeito. Eu acho que todo mundo ia ficar do lado de fora. Mas era fácil. Era um anjo. Já conhece, está na presença de Deus, sabe sabe o que Deus quer. Mas é interessante que ele entregou a igreja para aquelas pessoas que a Bíblia diz, e eu quero ler lá em Romanos, para ficar bem claro o que o Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 8 em diante. Diz assim, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. É interessante, irmãos, que ele diz que nós éramos pecadores. Então Deus sempre soube que nós teríamos problemas para conviver. Com ele também, teríamos dificuldades. Mas ele entregou na mão da sua igreja. Um membro do corpo de Cristo, Deus capacita para falar, outro para exercer, para servir. E isso, irmãos, mostra que Deus está de bem conosco. Lembra lá do Velho Testamento? O povo, já existiam homens cuidando, mas o Senhor dizia para o povo de Israel, olha, quando vocês chegarem aqui, toma cuidado. Porque qualquer coisinha, o próprio sacerdote já
Se o sacerdote pensasse alguma coisinha diferente, ele já ficava lá de fora e dizia, olha, hoje eu não vou. Porque as coisas eram difíceis. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus, né? O Arão pecava todos os dias, é evidente. Mas o Senhor também já estava trabalhando isso. Mas havia algumas barreiras. Depois de Cristo, nós vemos que o Senhor Jesus já não impôs mais isso. Ele não nos impede. A Bíblia diz que foi aberta uma porta, um novo e vivo caminho. Então, o que nós vemos, irmãos? A igreja, como corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, você tem não só a esperança, a certeza de que você não vai viver o resto da sua vida tendo problemas e problemas e problemas e problemas de relacionamento e achar que não pode resolver nada. Porque a Bíblia diz que Cristo não só nos reconciliou com Deus, mas quebrou aquele muro. Para os irmãos aqui, Paulo diz aos Efésios, olha, não há mais necessidade de vocês viverem discutindo, ou se degradando, ou um achando que é melhor que o outro, porque os dois têm pecado. E o Senhor veio, reconciliou os dois num único corpo. Através de Jesus, ele formou um corpo, e esse corpo é a igreja. Esse é o corpo de Cristo. Então, irmãos, nós temos esperança e certeza de que as nossas dificuldades, as nossas lutas, podem ser vencidas através de Jesus Cristo e que nós podemos viver um novo tipo de relacionamento, inclusive na nossa própria família, porque Cristo não só fez alguma coisa com Deus, Ele não fez só algo para a eternidade, Ele fez algo para mudar a nossa vida aqui na terra. Então nós podemos contar com isso. Nós podemos acreditar que Deus pode mudar o nosso relacionamento com os nossos irmãos, o nosso relacionamento com a nossa casa. Por quê? Porque se Ele quebrou um muro de separação que havia entre judeus e gentios, um muro, uma questão racial, uma questão de cultura, será que Ele não pode fazer alguma coisa para a nossa casa, onde todo mundo fala o mesmo idioma, come em torno da mesma mesa, praticamente moramos na mesma casa? Será que Ele não pode fazer nada por nós? Se Ele conseguiu fazer coisas entre povos diferentes, de culturas diferentes, de maneiras diferentes de pensar e de agir? É claro que pode. A igreja é um espaço como igreja. O povo de Deus, nós somos chamados por Cristo, porque aqui, nesse meio que nós vivemos, o Senhor pode operar mudanças na nossa vida. Não somente individual, mas mudar o nosso próprio coração. Uma vez eu ouvi um pastor dizer o seguinte, quando a gente ora, não é para mudar o coração de Deus, é para mudar o nosso. Quando a gente ouve a palavra de Deus, é para mudar o nosso coração. Talvez o problema lá na minha casa seja eu. Talvez o único problema lá sou eu. Né? Pode ser. A gente só vai saber disso no dia que eu for embora. No dia que eu for embora de vez, de repente a família começa a ficar diferente. Boa. Todo mundo contente, alegre, sorridente. Mas ué, como é que quando ele estava lá? Porque às vezes o problema é a gente. Por isso nós temos uma grande oportunidade de buscar em Deus, através de Jesus Cristo, uma mudança real para a nossa vida. E nós temos esperança. Porque se o Senhor, a Bíblia diz que na igreja essas barreiras acabam. Elas deixam de existir. Então não vai ter mais problemas? Nós vamos ter problemas. Mas Paulo está fazendo uma afirmação. Vocês não precisam ficar brigando entre vocês, porque em Cristo tudo foi mudado. Agora eu te pergunto, se você viver no país mais rico do mundo, você pode ir lá na Noruega, você pode ir na Dinamarca, na Alemanha, você pode falar, olha, dizer assim, é uma maravilha, é um país... Mas será que lá não tem problemas? As pessoas não têm lutas? As famílias vivem maravilhosamente bem porque todo mundo tem dinheiro? A gente sabe que não. Eu sei que não. Você sabe que não. Mas aonde que nós podemos encontrar essa mudança? Aqui na Alemanha, na África, em Cristo Jesus e na igreja de Jesus Cristo. Irmãos, a importância que a igreja tem, nós não temos noção do tamanho da responsabilidade e da graça que Deus nos deu, de sermos um agente de reconciliação, de podermos ajudar as pessoas que entram por aquela porta a poderem viver uma vida diferente. Nós não temos noção. Não é só a questão de dar exemplo, mas a questão de ser um instrumento de Deus para isso. Porque se Deus é um Deus que reconcilia, a igreja tem que ser uma igreja de reconciliação. Também tem que ser assim. Mas reconciliação, irmão, não é falar qualquer coisa. Olha só, Paulo não disse para eles que eles eram perfeitos. Começou dizendo, de fato, vocês estavam afastados de Deus. Ele falou a verdade. Não é mentir. Não adianta a gente mentir. Não adianta a gente tentar querer ser político. Né? Às vezes nós queremos ser politicamente corretos. Não vamos falar nada porque sabe como é. Não é isso. O que é real é real. Se eu estou errado, eu estou errado.
Se o que eu faço é contra Deus, é contra a minha família, eu tenho que ser chamado à responsabilidade. Isso está errado. Mas isso não significa que é só ser negativo ou falar, não, aqui é o lugar onde nós podemos encontrar uma mudança que em nenhum lugar você vai encontrar. Você pode ir lá na ONU, você vai encontrar um monte de gente fazendo um monte de tratados para tentar resolver problemas das pessoas. Mas as pessoas não, mas não significa que vai mudar. Agora, na igreja, Paulo fala afirmativamente, é um lugar de reconciliação. E por causa de quê? Porque a igreja não nasceu no coração do homem. Aí você pode pensar, irmão, mas eu conheço tantas histórias tristes da igreja. As histórias tristes da igreja é porque as pessoas não entenderam o que é essa igreja. Por isso que tem histórias tristes. É por isso que às vezes as pessoas passam dos limites. Porque elas confundem a igreja com qualquer outro lugar, com qualquer outra coisa. Mas quando nós entendemos a igreja, aí a gente entende as maravilhas, as bênçãos de ser igreja. Aí a gente entende, eu fico assim impressionado quando eu falo com pessoas que trabalham com obra missionária. Eu já vi pessoas, a gente tem a oportunidade de falar com pessoas, como a gente fala com missionário, que trabalha aqui, nesse espaço, que é um espaço de missões, que é uma igreja missionária. Eu fico impressionado porque parece que o sabor que a pessoa fala, que sai da boca da pessoa, tem um outro sabor quando fala de igreja. Eu já vi missionários que vieram de fora, como lá na África, muitas vezes está debaixo de uma casinha, de uma choupana, ele não tem esse espaço que nós temos aqui, irmão. Não tem. Mas ele fala com tanta alegria, ele fala com tanto vigor da igreja, que você diz, meu Deus, essa igreja, eu queria ser membro dessa igreja. Sabe por quê? Porque ele está falando daquilo que a igreja realmente é. Ela é um espaço de transformação de vidas. É um lugar onde Deus opera mudança na vida das pessoas. Aí você ouve falar de coisas e diz, olha, isso é uma tragédia. Meu, irmãos que passam por dificuldades, irmãos que são vítimas, às vezes até de violência física, por causa do Evangelho. As pessoas, por que elas amam tanto a Cristo ao ponto de dar vida por Jesus? Porque elas viviam num mundo terrível. Uma vez eu vi um testemunho de um garotinho, de um menino, que ele sobreviveu a uma chacina de um grupo no Sudão. Eles estavam num templo, numa igreja que a gente chama de templo, era uma casinha pequenininha. E o pessoal chegou lá por divergência religiosa e saiu dando tiro de fuzil lá no pessoal, só sobreviveu um garoto. Só sobreviveu um garoto. Morreu a mãe, morreu o pai, morreram todos os membros. Aí eu achei interessante porque perguntaram para ele. E ele continuava servindo a Deus. Aí ele foi adotado por uma outra família cristã. E ele ficava dentro da cultura dele, não, ele continuava servindo a Jesus. Ele não ficou magoado com Jesus por causa daquilo. Veja só, irmãos, é tão glorioso estar em Cristo. A pessoa se sente tão liberta, tão modificada, a ponto dela abrir mão. Até mesmo dizer assim, olha, minha família foi morta por causa do Evangelho, mas Jesus não é culpado. Outros estão errados. Mas não, eu vou continuar servindo a Deus. E quem o acolheu? Uma família de cristãos. E ele continuou a vida dele. Isso, irmãos, eu sei que a gente em lugares onde há muita perseguição, essas coisas são rotineiras. Mas nós, como igreja, nós achamos que nós não podemos amar as pessoas ou ser um instrumento de Deus para ajudar as pessoas a terem uma vida diferente. Saiba de uma coisa: as aparências enganam. No dia 31 de dezembro, nós estávamos aqui, orando, e eu estava vendo o pessoal passar aqui na rua, que teve uma festa lá no final da rua, né? Lá no finalzinho, lá teve uma festa de passagem de ano. Era umas 10 para meia-noite, tinha gente que estava aqui ainda esperando, tentando entrar e não conseguiram, né? Porque não tinha espaço para todo mundo. É interessante que parece que para as pessoas, para a maioria das pessoas, nada, não está acontecendo nada. Mas eu fiquei olhando, eu estava orando, estava olhando o pessoal dentro do carro, tinha uma menininha lá que estava apontando para cá. Tinha uma menininha dentro do carro, apontando, falando para os pais, o que é aquilo lá e tal. É incrível, irmãos, que parece que para muitas pessoas está tudo certo, mas não está tudo certo. A gente sabe que não está. E nós sabemos que nós somos um povo, não porque somos bons, mas um povo que Deus chamou para a gente ter essa oportunidade de falar, de poder ser um instrumento de mudança. Porque se não acontecer, se a igreja não entender que nós somos reconciliados com Cristo para falar disso, e para viver isso, e para fazer a diferença, irmãos, não adianta você esperar por algum projeto maravilhoso do novo governo, que não vai acontecer. Ele pode até ser um instrumento de Deus para fazer alguma coisa boa, para melhorar o teu salário, meu e tal, mas ele não vai conseguir mudar os casamentos, ele não vai conseguir mudar
os problemas que ocorrem no dia a dia, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele pode fazer. Ele pode, de repente, criar leis para serem mais flexíveis. Se você quiser sair de um casamento, com outro. Se você quiser sair de casa para sei lá, processar os teus pais, para levar uma parte do dinheiro, talvez eles até consigam fazer coisas para você se desmembrar, se tornar livre mais rápido, mas nunca vai conseguir reconciliar. Agora, em Cristo, não. Deus não disse assim, olha, agora que vocês são gentios, Paulo podia ser, como muitos pensam hoje, então abram uma igreja dos gentios. Façam, dividam, abram uma igreja de vocês. Não, Paulo não disse isso. Vocês estavam sem Cristo, sem Deus, mas agora vocês foram reconciliados com Jesus Cristo. E de dois, Deus fez só um povo. Ele não abriu mão da igreja, porque a igreja é um povo só. Um único povo. Por isso, irmão, nós temos que abraçar essa ideia que é projeto de Deus. Somos um espaço de reconciliação. Se você está vivendo momentos difíceis lá na sua vida, na sua casa, momentos de separação, dificuldades, se coloque diante de Deus. Porque o projeto de Deus é reconciliar as pessoas consigo mesmo, e umas com as outras. Ele é especialista em fazer a gente voltar a ser aquela família ideal, aquele relacionamento bom que nós devemos ter. E isso não é ficção, isso é realidade. O Senhor faz isso. Uma outra coisa importante que ele fala está lá no versículos 17 e 18. Ele diz que ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Ele fala de paz e fala de acesso a Deus. É interessante que no final desse texto, ele novamente fala sobre a presença de Deus na vida da igreja. Em primeiro lugar, quem não deseja ter paz na sua vida? Isso é um desejo do mundo, todo mundo quer ter paz. Né? As pessoas querem, os países querem ter paz, todo mundo quer ter paz. Todo mundo gostaria de poder chegar em casa, sentar, ligar a televisão e só ouvir coisas boas. Né? Não ouvir falar de assaltos, não ouvir falar. Quem não gostaria de poder sair da sua casa, uma cidade de 10 milhões de habitantes, vou lá na panificadora comprar pão, e sair numa boa, e passar pelas pessoas na rua, ir lá na panificadora, comprar o seu pãozinho, ficar batendo papo com o vizinho na porta da garagem, carro aberto, tranquilo, sem precisar ficar com aquele medo. Quem não gostaria de viver esse clima? Só que, na realidade, esse clima só não acontece pelo problema que Paulo fala no início. Se nós não nos reconciliamos com Deus, nós não temos paz com Deus, nós temos uma vida em crise. E aí aparecem os problemas que nós vemos no dia a dia. Mas o apóstolo Paulo disse que nós, ou aqueles que se aproximam de Deus através de Jesus, eles têm paz. Primeiramente, a paz com Deus. Nós somos reconciliados e Deus fez a paz conosco. Ele não tem mais bronca da gente. Ele não tem aquilo que eu falei no início, irmãos, aquela coisa do, olha, tudo bem, eu gosto muito de você, porém, entretanto, olha, eu acho, não existe isso conosco. Quando nós falamos em paz entre os seres humanos, geralmente é assim. Tem que fazer alguma coisa no papel, porque para você declarar a paz entre um país, se você não colocar no papel como que vai ser essas condições, a tendência é dar problemas. Então tem que colocar lá, olha, se você fizer isso, se você fizer assim, se andar desse jeito, tá? Aí continua. Mas se por acaso mudar o que está escrito aqui, mas com Cristo não é assim. Jesus morreu na cruz. É interessante que os próprios discípulos, né? E para nós hoje, eu não sei se algum irmão teve essa experiência, eu nunca ouvi falar que Jesus apareceu na casa de alguém e disse, olha, é o seguinte, eu morri por você na cruz, eu te quero na minha igreja, porém, pega aqui o anjo, dá lá, assina um papelzinho aqui para mim, ó. Assina que você vai fazer exatamente do jeito que eu estou te falando, se não fizer, já sabe. Não, ele fez a paz com Deus. De fato, nós temos condições de viver em paz com Deus. Erramos, a gente vai lá, pede misericórdia, pede o perdão, Deus dá uma puxada de orelha, nos corrige, mas não é maldoso. Ele não fica toda hora dizendo, bom, já que tu pecou, já que tu pensou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um papel aqui, tu assina aqui, porque eu não confio mais em você. Não existe isso. A paz de Deus é algo incrível. Por quê? Primeiro porque Ele coloca isso no nosso coração, é uma coisa que a gente não consegue nem explicar. Ter paz com Deus, porque primeiro é algo interno.
Mas também é interessante, porque efetivamente Deus não fica nos cobrando o tempo todo. Porque Ele já fez a paz conosco. Gente, aquele problema está solucionado. Por isso que Jesus falou lá na cruz: Pai, está consumado. Acabou. Só que isso não significa que a gente pode viver pecando, mas significa que nós podemos viver de uma maneira diferente. E Paulo diz: olha, agora nós temos paz com Deus. Então nós não podemos também viver em guerra entre nós. Não podemos viver em guerra. Nós podemos fazer a paz entre nós. Nós podemos viver em paz. Não a paz humana, no papel, mas aquela pelo Espírito Santo, que nos leva a... Não é nem a questão de não errar, mas a questão até mesmo de você preservar o seu irmão. De você se antecipar, pensar antes até de fazer. Pensar antes de fazer. Por quê? Porque eu tenho paz com meu irmão, eu tenho paz com Deus, eu não sou obrigado a ofender. Eu posso abrir mão. Por isso que o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante na carta aos Coríntios, quando havia umas divergências legislativas na casa de leis, de regras entre eles. Aí eles levaram um ou outro lá na justiça, provavelmente por questões humanas, comuns. Aí Paulo disse: será que não tem ninguém que pode entre vocês aí chegar, chamar um irmão ou outro? Por que você vendeu o carro para o outro lá e não deu certo? Não tem ninguém para fazer isso. Então vocês vão julgar até os anjos. Ou seja, havia a possibilidade de fazer isso sem guerra, sem violência. Por quê? Porque Deus já fez a paz conosco. O Senhor já colocou isso no nosso coração. Nós não somos obrigados a sair batendo nas pessoas. Nós temos como falar com amor. Por quê? Porque com Deus nós estamos tranquilos. E isso significa também entre nós. Não é necessário que a gente seja grosseiro com as pessoas. Nós temos que ser, muitas vezes temos que falar a verdade. Né? Nenhum filho gosta quando o pai chama a atenção. Nenhum filho. Ninguém gosta. Não gosta. Quando a gente chama a minha atenção, a gente também fica meio chateado. Isso é normal do ser humano. Mas nós não precisamos ser maus um com o outro. Nós podemos ser amorosos. Isso para muita gente é fraqueza. Mas na realidade, em Cristo, isso é normal. Deveria ser normal, porque Deus, sendo Senhor e soberano, por acaso, você já viu, estava na sua casa, ouviu um barulho imenso, uma voz gigantesca estremeceu na tua casa, que você errou? Ligou lá no canal de televisão, uma coisa que Deus não gostava, você ouviu aquele barulho, raios, ventos, balançando a tua casa. Desliga esse canal, rapaz! Você não tem. Por quê? Porque Deus tem paz conosco, Ele não está em guerra. Agora, se ele estiver em guerra, ele ia fazer o que todo país em guerra faz. Ia mandar os seus soldados e falar: esse camarada está me enchendo a paciência. Vai lá e passa a espada nele. E era muito fácil, que a gente já viu na Bíblia, lá no Velho Testamento, que o povo de Israel não se deu bem com anjos que foram lá para fazer a justiça de Deus. Não dava nem tempo. Adiantava seu rambo, essas coisas assim, sair dando tiro de metralhadores, nem na bomba. É só que não. Acabou a história. Mas nós vemos que o Senhor nos trata com amor. Por quê? Porque Ele tem paz conosco. E nós também podemos fazer isso. E outra coisa importante, Ele diz que nós temos acesso a Deus por um mesmo Espírito. Isso aqui, irmãos, é algo glorioso. Esses dias eu não sei quem foi o pastor, acho que foi o pastor Jonas que falou isso. Irmãos, o mesmo Espírito Santo que vivia lá no apóstolo Paulo e nos homens, aqueles primeiros homens, é o mesmo que trabalha na minha e na sua vida. Veja que ele não disse: olha, tem um Espírito Santo só para os gentios, tá? O acesso ao Espírito Santo para os gentios é um. Aí tem um Espírito Santo que fala hebraico, tem outro que fala grego, tem outro que fala português, tem outro que fala inglês. Não, um só Espírito, uma só ação. Às vezes a gente pensa que parece que nós somos menos crentes do que os crentes da igreja primitiva. Porque naquela época, meu Deus, naquela época, tu lembra da Pentecoste, o pessoal balançava, o pessoal pular. Mas naquela época, aqueles irmãos. É o mesmo Espírito Santo que continua convertendo, operando. E Paulo diz: olha, nós temos acesso a Deus por um só Espírito. Ou seja, não há outro. Não existe um outro Jesus. O Jesus de Joinville é diferente do Jesus lá de São Francisco do Sul, porque aqui tem uma colonização alemã. Jesus fala alemão aqui e fala português lá. Não existe isso, irmão. O mesmo Jesus que fala em alemão aqui, fala em português. É o mesmo. É o mesmo que continua operando. O mesmo Espírito Santo que falou com os homens lá na época da Reforma, é o mesmo que fala comigo e com você hoje. Não mudou nada. Então nós temos que entender que nós não podemos nos considerar menores ou inferiores a ninguém, a nada.
Temos paz e temos acesso ainda. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Gente, nós podemos chegar na presença de Deus. Isso ele falou ali. E hoje? É a mesma coisa. Nós temos acesso a Deus, temos paz com Deus, temos tranquilidade para chegar na presença de Deus. Isso aqui para mim, irmãos, é um desafio. Acho que é um dos maiores desafios dos crentes do século XXI. Nós entendemos que nós temos essa liberdade. Nós não precisamos depender de super pregadores ou de super isso, super aquilo para chegar na presença de Deus. Não é que Deus não quer usar as pessoas, mas Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você tenha acesso a Ele. Por quê? Porque nós temos paz com Deus, Ele não está em guerra conosco. Se Ele estivesse em guerra, na hora que a gente fosse orar, Ele ia aparecer, alguma coisa ia acontecer. De repente Ele ia aparecer com um documento, ó, está aqui, ó. Eu estou em guerra com vocês. Quando um país entra em guerra com o outro, o que é que ele faz? Ele tira lá os seus cônsules, ele tira todas as pessoas ligadas àquele país, leva de volta para o seu país e entra em guerra. Mas não é assim que Deus fez. Deus, muito pelo contrário, em Cristo Jesus, Ele não faz isso. Mesmo quando as pessoas que ainda não conhecem Jesus, Deus não está em guerra conosco. Deus está em guerra contra o pecado. Deus luta contra as ações de Satanás que não quer saber dele. Mas contra nós, não. Deus não está em guerra contra nós. Deus fez a paz. Porque se Ele não fizesse a paz, não teríamos chance de salvação. Se Jesus tivesse simplesmente morrido na cruz e não tivesse feito nada para nos aproximar de Deus, nós não podíamos chegar perto de Deus. Mas Ele fez algo diferente. Então, amado, você, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Nós temos paz com Deus. E nós podemos também ter paz com o nosso irmão. Nós não vamos viver em guerra. Não há necessidade de viver em guerra. Nós podemos viver em paz. Nós podemos ter tranquilidade, ser amáveis. Os pais e os filhos podem ser amáveis uns com os outros. Eu sei que tem gente que tem filho, eu tenho filho já adulto. E quem tem filho é assim, filho é diferente. Aqui na igreja todo mundo é bonzinho, né? Mas quando chega em casa, quem fala alguma coisa, alguns não. Porque não sei o que. Bagunço, é um crente. E a gente, como pai, não, é assim que vai ser. A gente às vezes tem que se falar as coisas. Mas isso não significa que por causa disso, um puxa uma faca, outro puxa um revólver e pá. Não, pode ter umas dificuldades. Nós podemos ficar tranquilos. Nós podemos sentar, conversar. Por que nós temos que ser grossos uns com os outros? Se Deus é amoroso conosco, se Deus já fez a paz, se Deus que é soberano, que podia ser duro, extremamente duro conosco, mas Ele não é assim. E Ele tinha motivos para ser assim. Por quê? Porque Ele fez a paz. E nós vemos isso nas Escrituras e na vida. Por que Ele não sai por aí quebrando tudo quanto é templo de igreja? Porque Ele sabe que tem um jeito errado em todo lugar. Mas por que Ele amorosamente fala comigo e com você? Por que Ele leva às vezes 10, 15 anos falando conosco, trabalhando no nosso coração? Porque Ele fez a paz. Aonde existe paz verdadeira, não há lugar para conflitos violentos. E nós temos que ser do mesmo jeito com a nossa família e com os nossos irmãos. Nós teremos como caminhada, como igreja, assim como você tem na sua casa, momentos que nós vamos divergir de coisas que a gente nem imagina. Vamos chegar aqui e dizer, eu não concordo. Mas não é por isso que nós vamos chegar, não concordo, então vamos lá fora para resolver. Não precisamos fazer isso. Porque nós temos paz com Deus. Nós podemos pensar, sentar, orar, conversar e vamos chegar ao denominador, porque a igreja é dele. E para finalizar, irmãos, algo assim que me deixa assim incrível, me deixa assim meu coração cheio de alegria, sabe o que eu acho engraçado? Paulo diz assim, vocês são família de Deus. Você já parou para pensar, fazer parte da família de Deus? Ele não disse que a família era dele, Paulo, o que era a família de Efésios, a família de Deus. Não são mais estrangeiros nem forasteiros. O que é um estrangeiro? Não sei se alguém aqui já morou em outro país, viveu muito tempo, pouco tempo. Quando você mora num país que você não é cidadão, você não tem direito a nada. Você é um estrangeiro. Você não tem direito a nada. Você não tem direito à saúde, você não tem direito a nenhum benefício. Pode ser o país mais maravilhoso do mundo, mas você não tem direito a nada. Você é um estrangeiro. Forasteiro, a compreensão aqui de forasteiro é aquele cara que vem por aí, dá uma volta, fica por aí e tal, vem, se aventura de qualquer coisa. Também não tem direito a quase nada. São pessoas, na época de Paulo, esse tipo de expressão era muito usada para escravos, trabalhadores, pessoas que não tinham nenhum tipo de forma de não eram cidadãos, eles não podiam votar, eles não podiam fazer nada.
Mas Paulo diz, não é o caso de vocês. Vocês não estão a passeio aqui na igreja. Nem são estrangeiros, nem forasteiros. Vocês são a família de Deus. Ou seja, Deus nos tem como filhos, fazendo parte de uma casa que Ele mesmo construiu. Que Ele mesmo construiu. A igreja não é simplesmente um clube. E nós temos que resistir a essa ideia de clube. A igreja não é um clube religioso. Nós não estamos aqui porque nós fazemos parte de um clube e a gente não tinha o que fazer. Isso não é verdade. A igreja é a família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Eu faço parte da família de Deus. E Deus nos vê como filhos, como membros da sua família. E uma pessoa, quando abre a sua porta para alguém, quando adota um filho, quando tem os seus filhos, quando o pai traz, convida os filhos para vir comer, para vir fazer algum evento, quem é de fora, que vai lá para casa dos seus pais, os pais não ficam alegres, nós vamos ali lá do Maranhão, né? Estado do Maranhão, tenho certeza que quando ele chegar lá, os pais moram lá, chegar lá, se ele disser, olha pai, estou chegando, por mais simples que seja a recepção, eles vão receber bem. Puxa, que saudade do meu filho. Braços abertos, portas abertas. Muitas vezes é simples a recepção, mas não é filho, não é assim? Braços abertos, né? Pai, a mãe, o pai vem. Que saudade, filho, como você está bonito. A gente nem bonito não é, né? Mas os pais gostam da gente. Né? Você está bonito, você está diferente, engordou, que lindo. Não é assim? É assim. Os pais. E Deus, irmãos, nos trata como família. Então, para Deus, nós somos todos maravilhosos. Somos bonitos. Né? Deus nos ama. Somos a família, então nós não podemos nos ver como um clube. Porque clube, você se associa, e se você não seguir as regras do clube, você está fora. Ou se você de repente diz, não tem mais piscina, não quero mais. Eu me associei porque tinha piscina, não tem mais. Eu me associei porque eu queria jogar tênis, lutar karatê, não tem mais. Clube, você se associa, a hora que você não quer mais, você pega e vai embora. Mas não é assim que Paulo diz. Paulo diz, vocês são um clube de Deus. Deus é um clube. Deus vem aqui com a gente, joga, vem lá no Balneário Camboriú, vem aqui jogar um tênis com a gente, bater um papo, comer uma carninha, depois volta lá no Balneário Camboriú. Estou de férias. Ele não criou um clube. É uma família. E família é todo dia. É igual a nossa, não é assim? A nossa família é todo dia. Agora nós estamos aqui, bem arrumadinhos, cheirosinhos, uma boa. Quando a gente dorme à noite, acorda com aquela cara. A mulher olha para o marido, o marido para a esposa. Continuamos sendo família. Quando a gente fica doente, continua sendo família. Mas quando está bonito, não é verdade? Quando está doente, também é família. Quando a gente sofre, continua família. Quando todo mundo tem uma grande vitória, é família. Quando alguém vai embora, continua sendo família. Quando a gente tem momentos tristes, como nós vivemos essa semana agora que passou, passagem, a morte do Esdras, os familiares estavam lá, chorando, sofrendo, mas como família. Não era um momento bonito, mas continua sendo família. E hoje, continua sendo família. Assim é com Deus. Então Deus não nos chama para ser um povo que Ele tem como família. E no final, Paulo diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a qual Cristo é a pedra angular, é o seguinte, para que você seja morada de Deus pelo Espírito Santo. E mais do que isso, ele não tem uma família, porque ele não é um pai, e não estou aqui querendo insinuar nada, mas ele não é daquele tipo de pai que tem filhos fora de casa, e que faz filhos e deixa lá sendo criado por outros. Paulo diz assim, morada de Deus pelo Espírito Santo. A família dele, ele mora dentro, junto com a sua família. O apóstolo Paulo disse que a igreja é edificada sobre Cristo para que Deus habite nela pelo Espírito Santo. Isso é algo inimaginável na época da igreja primitiva, porque o povo de Israel achava que Deus morava no templo, ou ensinava lá no templo. Eles não conseguiam imaginar Deus morando dentro de uma pessoa. Mas Paulo diz, olha, Deus não só tem vocês como família, mas Ele mora em vocês. Ele não é um pai que tem filho, deixa os filhos largados, cada um com um canto aí do mundo, e vai cuidar da vida dele. Não é assim. Ele é um pai que
cuida de nós, porque Ele mora conosco. Ele mora lá na sua casa. É por isso que o cristianismo é superior a qualquer outra coisa que você pode imaginar no mundo. Porque Deus não é um Deus que criou uma religião e ficou lá no céu de braço cruzado, o povo adora e adora e adora e adora. Os deuses dos gregos, os gregos acreditavam que os deuses eram assim, caprichosos. Eles faziam guerras, eles mandavam animais estranhos para atacar as pessoas, mandavam monstros. Eles eram caprichosos, essa era a visão deles, uma visão distorcida. O nosso Deus não. É um Deus que mora lá com você. É um Deus que cuida lá da sua família. É um Deus que nos chama de família e não é aquele que só tem filhos e joga fora. Por isso que Jesus disse: todos que vierem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Jesus falou isso porque Jesus é a imagem do nosso Deus, a imagem do Pai. Tudo que há nele está no Pai. Ele é o Filho de Deus. Ele tem a mesma natureza de Deus. Ele disse: olha, se vocês vieram aqui a mim, ninguém vai ser lançado fora. Ninguém. Eu amo vocês. Nós, irmãos, temos que, nesses dias que nós vivemos, entender que como igreja, nós temos que viver como família de Deus, e que Deus não apenas criou um grupo, mas Ele mora aqui conosco. Ele está aqui conosco. Ele nos edifica, Ele nos constrói em Cristo Jesus. Nós vamos crescendo, crescendo. É por isso que um missionário sai daqui, ele vai num outro município lá, e a igreja acontece. Porque a igreja não é fruto só de coisas humanas. Então o que acontece? O Senhor vai lá, prega seu evangelho, e se forma uma nova família de Deus. Filhos e filhas de Deus. E Deus mora com eles também. Deus não deixa órfãos. Deus não deixa órfãos. Ninguém é órfão. Todo mundo é acolhido. Por isso que nós vemos tantas pessoas servindo a Deus hoje. Por quê? Porque Deus vai trazendo para junto dele. Todos são seus filhos. E nós somos essa família. E a igreja, irmãos, é essa família maravilhosa de Deus. Você tem que se ver desta maneira. Você não pode se ver como um órfão de Deus. Eu sou órfão. Sou órfão porque a minha vida não é igual a do irmão fulano. Você não é um órfão, nem uma órfã. Você é membro da família de Deus. Um filho, uma filha amada, e mais do que isso, Deus mora com você. Ele não simplesmente pegou e gerou você em Cristo e disse: bom, agora te vira, vai crescer sozinho. A Bíblia diz que nós vamos crescendo, sendo edificados, sobre um único fundamento. A palavra do Senhor, Paulo, ele era muito enfático em mostrar que não haviam 3 deuses, ou várias divindades, que naquela época o povo acreditava em tudo. Só existe um único Deus. Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é um só Deus. Eles, olha, nós somos edificados nele, em Jesus. E vamos crescendo. Nós crescemos como família de Deus e mais. Somos morada de Deus pelo Espírito Santo. Eu quero que você leve isso para a sua casa. Eu quero que você, nessa noite, irmãos, se você se sente sozinho, isolado, você sabe que você tem uma família. Você faz parte de uma família. Uma família que não está reduzida a esse lugar. A família de Deus, ela é gigantesca. A igreja é gigantesca. Mas você faz parte de uma família. E que o teu pai e o meu pai não deixam órfãos. Ele tem filhos que ele cuida, que ele edifica, que ele trata, que ele trabalha, que ele dá acesso a ele, que ele faz com que nós tenhamos certeza de que ele está em paz conosco. Ele não é um Deus cruel. Ele não é o Deus dos gregos, não é o Deus dos romanos, não é o Deus dos babilônios. Ele não exige de nós coisas para nos destruir, mas somente aquilo que é bom para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Eu quero que, em nome de Jesus, você se sinta família de Deus. Se sinta um filho e uma filha de Deus. Se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, venha para Jesus. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixe que o Senhor faça isso. Seja tratado por Deus. Porque o nosso Deus não é cruel. Não é cruel. Ele é maravilhoso, Ele é amoroso. E mesmo diante de grandes barreiras, Ele consegue romper barreiras e fazer com que pessoas que nunca poderiam se reconciliar pudessem caminhar juntas. Se nós não conseguimos fazer isso, não é culpa de Deus. É porque nós seguimos outros caminhos. O caminho do Senhor está aqui, relatado por Paulo. E ele fala isso de uma maneira incrível, dizendo que a igreja de Cristo é esse lugar onde as coisas devem acontecer.
acontecer. Eu quero que você, nesse momento, ore pela sua família, pela sua vida. E se você tem alguma dificuldade, se você se sente só, se você se sente sozinho, sozinha, se você se sente órfão, acha que de repente Deus te abandonou, coisas desse tipo, eu quero que você coloque diante de Deus. Eu sei que todos nós temos lutas muito severas, e às vezes algumas dessas lutas nos fazem achar que Deus nos deixou na mão, ou que aquilo que está na Bíblia não acontece. A igreja de Éfeso também tinha suas lutas, e Paulo escreveu para eles: vocês eram gentios de fato, vocês estavam longe, mas vocês foram aproximados. Agora não há mais motivo para ficar desse jeito. Nós somos um só corpo, uma só família, e podemos crescer juntos. Eu quero que você ore nesse momento, que você lembre de alguma situação. Se você está vivendo um momento familiar difícil, peça a Deus que Ele quebre as barreiras. Se você sente falta de paz no seu coração, se você se sente mal, acha que de repente parece que as coisas não estão indo bem, clame ao Senhor. Ele já fez a paz conosco na cruz. Se volte para Ele, clame, peça misericórdia, confesse seus pecados, abra o seu coração, porque o Senhor já fez a paz. Ele deseja que nós possamos usufruir disso que foi feito lá na cruz, que nós muitas vezes não queremos ou não sabemos. Querido Deus, no nome precioso de Jesus, Pai, nós estamos aqui nesta noite, sabendo um pouquinho mais da Tua palavra a respeito da grandeza que é ser igreja, viver como igreja. Pai, mas assim como os irmãos lá de Efésios, muitas vezes nós temos muitas barreiras, dificuldades, e nós achamos ou pensamos que essas dificuldades não podem ser vencidas, ou que talvez a obra de Jesus faltou alguma coisa estava faltando, porque parece que há uma luta entre pessoas, mas o Senhor mostra que não é assim. Pai amado, muitas vezes nós nos sentimos completamente sozinhos. Vivemos numa sociedade onde a solidão se tornou quase que uma prática na sociedade. Viver sozinho, viver isolado, parece que para muitas pessoas é algo bom, mas o Senhor não nos chamou para viver assim. O Senhor nos chamou para viver em comunidade, nos chamou para viver em família. E por isso, Pai, eu clamo em nome de Jesus que o Senhor possa nos aproximar cada vez mais do Senhor, para que nós possamos entender que o Senhor é um Pai amoroso, e que toda essa solidão, muitas vezes, ou é fruto dos nossos próprios erros, das nossas falhas, ou infelizmente o nosso inimigo que fica tentando nos fazer achar que o Senhor nos abandonou. Nos ajuda, Pai. Nos enche o coração de paz. Faça com que nós possamos realmente nos reconciliar com os nossos familiares. Que nós possamos, ó Deus, diante de algumas lutas e dificuldades dentro de casa, sermos pacificadores, amáveis, assim como o Senhor é amável conosco. Porque infelizmente às vezes o Senhor age de uma maneira incrível, mas nós muitas vezes não respondemos dessa maneira, somos duros, somos excessivamente duros. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter a consciência de que o Senhor não é um Pai que simplesmente largou filhos pelo mundo, mas que o Senhor é um Pai amoroso e que mora conosco, que tem o Teu Espírito Santo dentro de nós. Através de Jesus Cristo, o Senhor envia o Espírito Santo para morar em nós, habitar em nós e fazer de nós um povo diferenciado. Que nós tenhamos essa certeza de que não somos filhos que fomos largados, mas somos filhos amados e acolhidos pelo Senhor na igreja, Pai. Permita, Deus, que a tua igreja, Pai, seja um instrumento para que outras famílias que estão fora e que precisam de reconciliação também experimentem essa realidade, através do nosso testemunho, através dos nossos atos em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, nos dá graça, abençoa cada casa aqui representada, cada família, não somente hoje, não somente esta semana, mas todos os dias que o Senhor entender que nós devamos ser trabalhados. Pai amado, o Senhor está voltando em breve, mas sabemos que muita coisa ainda vai acontecer, por isso nos guarda, porque o Senhor tem guardado a tua igreja todos esses tempos. Guarda esta geração, guarda-nos, ó Deus, para que nós possamos continuar sendo um testemunho vivo de que o Senhor é um Deus que realmente transforma a pessoa. Em nome de Jesus, eu te glorifico e te exalto. Amém.